Começou, seja bem-vindo ao Vida de Startup, uma produção original Neofeed e aqui você já conhece. A gente não gosta só daquelas histórias bonitas e inspiradoras das startups. A gente gosta do perrengue, aquela história mais inusitada. Eu sou o Rodrigo Loureiro e hoje eu recebo aqui nos estúdios do Neofeed Marco Pellmann, cofundador e CEO da Aravita. Marco, tudo bem? Tudo jóia, boa tarde, Rodrigo, obrigado por me receber aqui, pela oportunidade de bater esse papo com vocês. Eu que agradeço a sua presença, a gente já vai conversar. Antes da gente conversar, alguns recadinhos. Se você quiser assistir esse programa ou os outros programas do Neofeed, basta acessar o nosso site, neofeed.com.br ou as nossas redes sociais. Os programas estão lá. Marco, a Aravita hoje é uma empresa que otimiza a compra de alimentos pelos supermercados utilizando inteligência artificial. Vocês já levantaram mais de 13 milhões de reais, entre investidores tem a Qualcomm e a gestora argentina 17 Sigma. Mas me conta, como que você entrou nessa história? Bom, a verdade é que a gente resolveu começar pelo lado difícil das coisas, né? A gente viu uma oportunidade ampla, né, em supply chain, otimização, utilização de tecnologias novas para decisões. Mas o que nós três queríamos, né, meus dois sócios e eu, era alguma coisa que ajudasse a desentortar um pedaço do mundo. Né, que ano que foi isso? Final de 22, foi quando a gente organizou as coisas e foi quando a Aline se juntou ao Bruno e a mim e a gente oficialmente considera que a Aravita começou. Antes disso, você fazia o quê? Começando lá de trás, né, eu nasci e cresci em São Paulo, aí eu estudei em Stanford, nos Estados Unidos, fiz faculdade e mestrado por lá. Aí eu trabalhei uma época em consultoria, depois eu trabalhei em Private Equity Venture Capital e virei empreendedor já há um bom tempo atrás. E além de empreender diretamente, também sou envolvido com vários outros ângulos desse universo de empreendedorismo aí, como conselheiro, mentor, investidor de fundo, todo tipo de coisa dentro desse mundo do empreendedorismo. Entendi. A Aravita, você se propõe ali a utilizar a inteligência artificial para ajudar os supermercados. Como que você faz isso na prática? Na prática, o que a gente faz é ajudá-los a chegar no pedido perfeito, né? O que acontece? A gente trabalha fundamentalmente com alimentos frescos, né? Ou seja, aquilo que estraga rápido. Então a gente está nesse primeiro momento muito focado em hortifruti, ou FLV, como chamam os varejistas, frutas, legumes, verduras. Uhum. E essa é a parte mais complicada de gerir, porque, por definição, é a que estraga mais rápido e é aquela na qual faz mais diferença a aparência do produto que está sendo oferecido. Então, tem outras soluções para coisas que vêm em caixinhas e tem código de barra, mas otimizar o sabão em pó está bastante bem resolvido, o ketchup mais ou menos, quando chega no tomate a coisa fica bem complicada. Então a gente ajuda eles justamente a tomar a decisão correta de compra, que é, na verdade, a largada de todo o processo, para eles terem, então, oportunidade nas duas pontas. De um lado, diminuir o desperdício e, de outro lado, diminuir a ruptura, que é a falta de produto na gôndola, para também aumentar as vendas. Então, chegando no pedido perfeito, a gente consegue ajudar nos dois lados. Hoje vocês atendem duas grandes redes, né? Uma delas é o Seu Marché. Me conta como que foi essa jornada para atingir esses grandes clientes? Foi mais difícil? Ou vocês preferiram focar nessas grandes redes? Eu acho que a resposta é sim, para os dois, né? Sim, foi mais difícil e sim, a gente resolveu focar nas maiores por alguns fatores, né? O que acontece é o seguinte, a gente lida com um produto complexo, tá certo? Com bastante sofisticação tecnológica e a gente achava que era importante, especialmente no começo, ter alguém do outro lado da mesa que entendesse o tipo de sofisticação que a gente usaria e, eventualmente, as demandas que a gente teria. Então, para obter os dados, para conseguir colocar os dados de volta e transformar aquilo em pedido, tudo isso muito importante. E uma coisa legal, assim, a gente sempre teve essa vocação, como eu comentei, de ter esse impacto positivo no mundo, né? Reduzindo o desperdício de alimentos, que é uma vergonha dupla, né? Sim. Porque é um problema social, né? Num país com 30% da população enfrentando algum tipo de insegurança alimentar e um problema ambiental muito grande, tanto de desperdício de recursos naturais quanto de emissão de metano quando os alimentos entram em decomposição.
Então, a gente queria lugares onde a gente pudesse ter um impacto grande relativamente cedo, né? Então, a gente precisava achar bons parceiros que valorizassem tanto o aspecto tecnológico quanto de impacto e, obviamente, tivessem interesse em ganhar dinheiro com a solução, comprando a quantidade certa de produto. Você falou que quando a coisa chega no tomate, a coisa engrossa, né? Digamos assim. É isso aí. A gente viu muitas empresas trabalhando com supply chain, trabalhando com estoque. Qual que é a diferença? Qual que é a grande dificuldade? Eu sei, claro, são alimentos perecíveis, alimentos que estragam, enfim. Mas queria entender como que você conseguiu fazer isso. Por que que você decidiu focar em FLV do que focar em produtos que não são perecíveis, produtos de mais fácil manuseio? Tá. Eu acho que, assim, de um lado, tem a questão de que já existem diversas empresas focadas nessas coisas mais estáveis, vamos dizer. Então, é um espaço mais ocupado, mais brigado, e a gente percebeu que para a FLV, né, para Hortifruti, as soluções não estavam entregando todo esse valor. E, sinceramente falando, um problema mundial, tá? Essa questão de que, a grosso modo, 1/3 do alimento do mundo acaba desperdiçado, é verdade no Brasil, mas é verdade nos Estados Unidos, é verdade na Europa, é verdade na Ásia. Então, é uma questão que existe, na verdade, há milhares de anos, né? A gente até brinca que 3.000 anos atrás, na Roma Antiga, eles desperdiçavam figo, tamara e romã. Agora a gente faz a mesma coisa com batata, tomate e banana, né? Então é um problema parecido. E a gente falou, puxa vida, com a evolução, né? E vamos dizer assim, finalmente uma qualidade superior das tecnologias, das ferramentas de inteligência artificial, dá para trabalhar com um produto que é muito mais dinâmico, tá? Então, eu acho que a questão talvez seja menos do manuseio em si e mais o fato que as coisas evoluem de uma maneira muito mais rápida dentro do produto, tá certo? Porque ele, na verdade, é um organismo vivo que está evoluindo ou involuindo, dependendo de como você quiser definir, né, de um lado, e do outro, a demanda é muito afetada por fatores externos. Então, sei lá, se fizer sol ou chover, provavelmente você não vai escovar os dentes nem mais nem menos. Mas se esquentar, provavelmente você vai escolher uma fruta cítrica e você vai fazer um suco, vai fazer uma salada. Se esfriar, você vai tomar uma sopa, né? Então faz muita diferença o que está acontecendo no mundo lá fora e com o próprio produto, à medida em que, por exemplo, choveu na roça e ele pode ser que esteja lindo hoje, mas vai estragar mais rápido quando chegar na casa do cliente ou, eventualmente, até na própria gôndola, na própria vasca, que é o termo que o pessoal usa no supermercado. Antes da gente entrar na história principal aqui desse episódio, eu queria conversar com vocês sobre investimentos. Vocês trouxeram 2 gestoras internacionais, né? A Qualcomm e a 17 Sigma. E vocês nasceram num período de seca do Venture Capital, né? Esses últimos anos foi um período mais complicado para startups captarem. Como que foi lidar com isso? Bom, a gente, como você mencionou, né, teve uma rodada com participação de alguns fundos liderados por esses 2 que você citou, né? Tem também um grupo de fundos brasileiros bem legal e alguns anjos, assim, de renome, vamos dizer assim, que participaram da rodada. Eu acho que a gente tem algumas características que a gente olhando no espelho quer acreditar que ajudaram a gente a levantar dinheiro nesse momento mais complicado. Eu acho que talvez as 2 principais do produto, né, são o fato de estar usando a inteligência artificial, que é uma coisa que, obviamente, ganhou Exatamente, explodiu, melhor do que a palavra que fosse usar. E, de outro lado, tem um modelo de negócio asset light, né, como o pessoal fala, ou seja, sem comprar equipamentos, sem alugar grandes espaços, ou seja, realmente vendendo inteligência. E por trás disso tudo, quero acreditar o time, né, que no final das contas, para qualquer startup, no começo é o que os fundos mais olham. Assim, será que essa turma, na hora que tomar os primeiros 3 diretos de direita no queixo, levantam e vão para a próxima ou ficam no chão, né? Então, acho que essa combinação de modelo de negócio, tecnologia e time deve ter sido o que mais influenciou aí no levantamento de recursos. Você falou sobre a questão de usar inteligência artificial, né? Que agora é o grande hype, né? Agora todo mundo fala que usa inteligência artificial. Até os que não usam. Exatamente. E aí é que eu quero chegar. A minha pergunta é essa.
Hoje a gente escuta de investidores que cada 10 pits, 11 vem com a palavra inteligência artificial no modelo de negócio. Como que você usa a inteligência artificial na prática? Tá, vamos lá. Eu acho que a gente teve uma sorte que a gente foi influenciado na concepção um pouco menos pelo hype, né? Porque a gente surgiu um pouquinho antes do anúncio do 3.5 lá da OpenAI. Então a gente teve a vantagem de não ser tão influenciado pelo oba-oba gerado. Mas, fundamentalmente, a gente usa no core da solução, né, ferramentas mais tradicionais de inteligência artificial, mais na linha de machine learning, reinforcement learning, todo esse tipo de coisa. O Bruno, que eu mencionei antes, né, que é o nosso sócio e CTO, é um brasileiro que está no Canadá desde 2016 trabalhando com isso. Então ele é um cara que vem do mundo de tecnologia lato sensu, tá certo? Sistemas enterprise, arquitetura de software, tudo isso. E ele mudou para Toronto em 2016 para trabalhar com machine learning, né? Que naquela época as pessoas não chamavam de inteligência artificial porque tinha saído de moda um pouquinho, depois de tantos anos de promessas não cumpridas, vamos dizer assim, da tecnologia. Então ele, na verdade, mexe com isso agora há 8 anos, né, direto, num dos lugares que é considerado uma das mecas de inteligência artificial do mundo. Então a gente usa esses modelos, que são modelos nossos, né, para fazer a otimização em si. Mas, por outro lado, a gente também acaba se alavancando um pouquinho, né, na AI generativa, na AI conversacional, na interface, na maneira como os nossos usuários lidam com o produto. Porque da noite para o dia ficou fácil, né? Trabalhar com dados não estruturados, capturar a voz, capturar a imagem e usar isso dentro do produto em si. Então eu diria que a gente na superfície usa essas ferramentas mais hypadas, para usar o termo que você mencionou, mas o que está por debaixo do capô é ciência, tecnologia das antigas, já muito testada e com modelos que hoje funcionam cada vez melhor, com hardware que roda de maneira cada vez mais eficiente, sistemas mais baratos, ferramentas intermediárias para a construção desses modelos que são super poderosas. Então isso permite que a gente faça uma coisa hoje que muito provavelmente não dava para fazer 5 anos atrás. Marcos, você conseguiu captar em um momento, acho que ainda o mercado ainda não estava ainda tão seco, antes da OpenAI explodir e todo mundo falar de inteligência artificial, e antes da quebra do Silicon Valley Bank. O que aconteceu? Pois é. Na verdade, assim, a gente começou a captar antes da OpenAI e terminou de captar logo depois da OpenAI. Então, nesse aspecto, o nosso timing foi bom, porque veio aquele vento a favor numa hora boa, né? Agora, a parede que estava na nossa frente quando a gente percebeu e foi de cara nela foi o SBB, que basicamente resolveu ter os seus probleminhas, né, entre aspas, quando o nosso dinheiro tinha acabado de entrar. Aliás, nem tinha acabado de entrar, tinha entrado, sei lá, 95%, e aí eu estava num call e começou a pitar o meu WhatsApp 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, pede licença, ficar sem graça, né? Imagina eu nessa entrevista, eu olhando de lado, querendo fazer... o que os caras estão me chamando? E era um dos nossos investidores falando assim, eu não sei o que você está fazendo, mas eu vou falar com você já. Eu achei estranho, eu falei assim, o dinheiro dele já chegou, não dá mais tempo de mudar de ideia, vamos ver o que vem, né? E o cara falou, olha, tem um rumor super forte de que o SVB não vai sobreviver. Aí eu falei, bom, isso eram 3 horas da tarde, 3:30 da tarde, eu falei, isso quer dizer que eu paro o meu call agora, que eu olho à noite, a gente conversa amanhã, o cara falou assim, para o teu call e vamos resolver isso agora. Eu falei, aproveita que tem fuso horário com a Califórnia. Bom, tá bom, né? A gente houve um negócio nesse nível de desespero, bora cuidar disso. Até porque a ideia de que você começa uma companhia e 2 dias depois, aquele dinheiro que você conquistou, assim, a duras penas desaparece. Tava em ritmo de comemoração ainda. Não, literalmente a gente tinha um happy hour com os investidores naquela noite, tá? Então, ainda tinha aquela coisa do seguinte, a gente deixa o happy hour, cancela o happy hour, ou, na verdade, deixa ali uma plaquinha pra gente, se for o caso, pior do caso, vira e transforma em velório. Que era basicamente o que tinha de opção, né? E aí começamos a correr atrás das coisas. Aquele momento, por sorte, acho que ainda não estava todo mundo ligado no que estava acontecendo.
Então, o site do SB ainda estava no ar, umas coisas bacaninhas ali. E aí a pergunta é muito boa, para onde eu mando o dinheiro, né? Porque tem gente que falou, não tem opção, vou mandar para minha conta pessoa física, que, do ponto de vista de salvar o dinheiro, talvez seja uma solução, mas um risco complicado, inclusive do ponto de vista jurídico, Sim. se o CEO da empresa tem dinheiro de simplesmente sacar o dinheiro e mandar para a conta dele na física. Sim. Então é uma coisa que eu preferia evitar a qualquer custo, né? Abrir uma conta nos Estados Unidos no próprio dia, tudo bem, era 3 horas da tarde, mas assim, eu não vou conseguir abrir uma conta num banco de uma empresa que surgiu 2 semanas antes e transferir todo o dinheiro. E aí eu olhei e falei assim, bom, temos alguma opção aqui de tentar mandar esse dinheiro para o Brasil, né? Como é que a gente faz isso? E aí falei com o banco e falei assim, tipo, se eu mandar para cá, o que acontece, né? Aí falaram, olha, você vai ter que fechar um câmbio. O banco que você falou, eles sabiam que o Silicon Valley Bank corria um risco? Eu acho que sim. Acho que naquele momento, talvez 2 horas antes, não, no momento que eu liguei, já estava tocando todos os telefones ao mesmo tempo. Só que eu acho que eu fiz uma pergunta meio esquisita, né? Que foi o seguinte, e se eu não fechar o câmbio, o que acontece? Aí a resposta foi, não, você não precisa fechar o câmbio imediatamente. Eu falei, maravilha. Quanto tempo eu tenho? Assim, não se preocupa, a gente fica com o dinheiro, quando você fechar o câmbio com toda a calma, você faz. Falei assim, e se eu não fechar? Bom, daí você tem a opção de devolver o dinheiro lá para fora. Falei, tá bom, interessante isso daqui. Bom, eu não conheço mais ninguém que fez isso, tá? Mas a gente basicamente transferiu o dinheiro do SVB para o espaço de câmbio do banco no Brasil. E mais nada. O dinheiro chegou na sexta-feira, porque esse rolo tinha sido na quinta. Na sexta-feira de manhã a gente enxergou o dinheiro e a turma do câmbio perguntou... Bateu e aí, um alívio quando você enxergou, tirou o dinheiro. Voltei a respirar, entendeu? Já estava roxo. Né? Mas, enfim, a gente, na verdade, tinha feito a tal festa velório sem saber muito bem o que a gente fazia. Imagina o clima dessa festa. Foi bizarro, porque, na verdade, assim, não era só a gente. Né? Todos os investidores tinham algum tipo de exposição. Alguns com dinheiro do próprio fundo, outro com dinheiro dos investidores do fundo e a outra com os dinheiros das investidas. Sim. Então, assim, não tinha ninguém calmo naquele momento. Mas aí também é o seguinte, é aquela coisa, já que o mundo vai acabar, melhor a gente tomar umas agora. Né? E foi o que aconteceu. E aí, no meio do negócio, tentando ver se o dinheiro saiu, eu vi que o dinheiro tinha saído do SVB e logo depois o app saiu do ar. E aí eu já não tinha mais a menor ideia se saiu da minha conta, mas saiu do SVB, se ia chegar no Brasil ou não ia. Mas enfim, aí como você falou, no dia seguinte de manhã eu enxerguei o dinheiro e os caras perguntaram, você quer fechar o câmbio? Eu falei, ainda não. Eu desliguei o telefone e falei, bom, se ninguém perguntar, ele vai ficar no ainda não, vai ficar lá. Suspenso. E foi exatamente o que eu fiz. É quase num limbo, né? Tava no limbo. Então, inclusive, o engraçado foi o seguinte, na hora de fechar a contabilidade... Né, eu tive que mandar a contabilidade no final do ano da holding lá fora, da empresa no Brasil, para falar assim, eu não entendi uma coisa, o dinheiro saiu da conta e não entrou em lugar nenhum, e aí apareceu um aporte novo 3 meses depois. Falei assim, não foi um aporte novo, foi aquele dinheiro, ele só pegou um caminho longo até aparecer numa conta nossa. Mas basicamente, juridicamente, o dinheiro era nosso, o pior que podia acontecer era o dinheiro voltar lá para fora, que provavelmente a gente tinha um tempo e se confirmou isso. Uhum. E aí, um belo dia, a gente abriu uma conta na filial internacional do Banco Brasileiro e falou, sabe aquele dinheiro tá no limbo? Manda lá para fora, de volta, por favor? Sim, claro, sem problemas. E aí, foi isso. Então, assim, eu conheço várias pessoas que fizeram caminhos diferentes. Olha só. Agora, esta maluquice específica, eu não conheço outro que tenha optado por esse caminho. Não sei se os outros não enxergaram esse caminho ou se foram simplesmente mais cuidadosos do que eu. Mas, pelo que você contou, teve um pouco de, não sei, digamos assim, camaradagem do cara que atendeu o telefone e falou assim, não, eu seguro o seu dinheiro no câmbio. Na verdade, o que acontece... Ou é uma prática comum de todos os bancos? O que eu entendo é que tem um prazo que não é um prazo imposto pelo Banco Central. Tá? Porque o dinheiro pode ficar ali, porque você pode... É totalmente legítimo você esperar uma taxa que te convenha. Sim. Inclusive, com a gente que deixa o dinheiro lá e converte uma parte para fazer uma espécie de hedge, compor o resultado. Agora, deixar parado ali com o intuito claro de mandar de volta para outra conta,
Provavelmente é uma daquelas coisas que não está regulada porque não tem nenhum motivo para alguém fazer. Ninguém nunca tinha pensado nisso e falou assim, não, ninguém vai fazer isso. E por que vai fazer um negócio desse? É tão específica a necessidade, né, que aí você tem que se aproveitar daquela famosa regra, né? Se não é proibido é porque pode. Captou esse dinheiro para 2024, qual que é o teu plano? Vamos lá. Primeiro, acho que um dos outros aprendizados de startup dessa época é gasta com cuidado, né? Tá. Não é aquela certeza de que de onde veio esse tem 10 vezes mais. Não é assim que funciona. Precisa ser muito diligente na maneira de gastar, saber por que aquele dinheiro está sendo investido. E isso vale tanto para gastar menos quanto para gastar mais quando tem uma oportunidade, né? O que a gente está fazendo nesse momento é implementar o produto de compra otimizada de FLV no Marché, como a gente falou um pouquinho tempo atrás. Já está rodando em algumas lojas, literalmente centenas de SKUs, e a ideia é expandir isso nas próximas semanas e pouquíssimos meses para toda a seção de FLV de todas as lojas do Marché, e começar a correr com outro cliente e outras coisas que venham pela frente que a gente está conversando, né? Vocês pretendem captar esse ano? Esse O ano... mercado está melhorando um pouquinho, a gente está vendo um crescimento. O mercado está, assim, melhor do que ele estava um ano atrás, está. Mas, assim, tem a expressão em inglês que é o tal do dead cat bounce, né? Que você joga um gato morto no chão, ele pula, né? Então, comparado com aquele chão duro e frio e horroroso de 12 meses atrás, eu acho que está um pouquinho melhor. Mas, brincadeiras à parte, eu acho que tem toda a cara que chegou no fundo do poço e está começando a melhorar as coisas, mas também é um mercado muito mais seletivo, né? Sim. Então é um mercado que quer ver mais resultados, quer ver que as coisas funcionem, quer ver o tempo do time de sistematicamente investir bem, contratar bem, trazer clientes, tudo mais. Então, vamos dizer assim, para o momento que a gente está no produto atual, a gente não precisa de recurso por mais 2 anos, pelo menos. Então não tem nenhuma pressa. Agora, se tiver a oportunidade certa, pode ser que a gente venha a fazer isso. Não estamos correndo atrás disso, até porque, como eu falei, não tem essa pressão pela maneira como a gente cuidou do caixa até agora. A gente gastou um pouquinho mais de 20% do que a gente levantou nesses primeiros, sei lá, 14 meses. Tem bastante. E não pretendo mudar isso. A minha cabeça é o seguinte, a gente vai captar, se tudo correr bem, porque tem uma oportunidade, não porque tem uma necessidade. Entendi. Marco, eu queria te agradecer pela sua presença aqui no Vida de Startup. Eu achei que foi ótima a história. Que nem a gente estava conversando antes, você foi o primeiro entrevistado que falou sobre o Silicon Valley Bank. E é tão necessário, né? Um problema tão grande que afetou tanta gente. Foi um terror, eu acho que foi assim, tinha, assim, no final de semana, né, assim, eu já tinha enxergado o dinheiro na conta, então eu não sabia se eu contava para as pessoas porque eu estava feliz que eu já tinha visto que o dinheiro estava lá, ou se eu ficava quieto porque, literalmente, todo mundo em volta tinha a sensação de que ia chegar na segunda-feira sem dinheiro para pagar a folha de pagamento, né? Então foi tenso, talvez por isso que as pessoas preferem não falar. E eu espero que não tenha sido sequer um aprendizado, tá certo? Eu acho que, para não dizer que não teve nenhum, a gente dividiu o nosso dinheiro. Hoje ele não está num banco só lá fora, tá certo? Mas, do nosso ponto de vista prático, a gente talvez não tivesse nem tido oportunidade de separar, porque foi tão entrou, quebrou, que nem dava. Mas eu acho que essa coisa de espalhar os seus ovos em cestas diferentes vale sempre, até mesmo num banco americano. Espero que você volte mais vezes para contar novas histórias aqui. Não de perrengue, mas histórias boas. Pô, combinado, é só chamar. Obrigadão pela oportunidade. Eu que agradeço. É isso. Esse foi o Vida de Startup. Se você quiser assistir esse programa ou os outros programas do Neofeed, você pode acessar o nosso site neofeed.com.br. Eu sou o Rodrigo Loureiro e hoje eu conversei com o Marco Pellman, cofundador e CEO da Aravita. A gente se vê na próxima aqui no Vida de Startup.